Sofrer por fazer o bem. Isso já aconteceu com você? Vamos entender um pouco mais sobre isso hoje. Olá, eu sou a Leila do Devocional Meu Plano com Deus. Hoje é dia 9 de abril e para quem está fazendo a leitura anual da Bíblia junto conosco, hoje nós estamos lendo 1 Samuel 13 e 14 e Lucas 10 do 1 ao 24. Sofrer por fazer o bem, leitura de 1 Pedro 3, do 13 ao 18. Lembre-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. No espaço de apenas 20 minutos, 4 paquistanesas foram assassinadas a tiro na cidade de Karachi e outra na cidade de Peshawar. Para tornar a situação ainda pior, todas pertenciam a equipes médicas e participavam de um programa de vacinação contra a poliomielite organizado pela Organização das Nações Unidas. Os ataques foram planejados e coordenados. O Talibã havia ameaçado as equipes de vacinação antipólio. Eles se opõem às abordagens ocidentais à prevenção de doenças. Assim como mulheres, elas morreram protegendo as crianças e tentando evitar novo surto de poliomielite. O apóstolo Pedro falou àqueles que, como elas, se dedicam a fazer o bem. Nesse nosso mundo doente, praticar o bem não nos torna imunes, nem a tragédias, dificuldades e nem mesmo ao doloroso efeito do pecado. Na verdade, muitas vezes, interpor-se ao caminho do mal por outra pessoa ou renunciar à sua necessidade pelo bem do outro lhe custará muito. No entanto, Deus é o autor da história. Mesmo que venhamos a sofrer por praticarmos a justiça, Pedro diz que seremos abençoados. Podemos viver com ousadia e sermos generosos. Não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Sofrer não parece ser a maior tragédia. Viver longe de Deus é o maior desastre. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Essa vida ousada, generosa, a ponto de sofrer, foi comprovada em Jesus. Como Pedro nos lembra, pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas, embora nunca ele tenha pecado, ele morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. O sofrimento de Jesus por nós foi para o nosso bem e nos conduz a Deus. Nós precisamos entender que ter temor é ter respeito às coisas do Senhor. E tem coisas que precisamos muitas vezes fazer que agrada sim ao coração de Deus, mas não agrada aos olhos dos nossos irmãos. E é por isso que eles acabam nos julgando. Mas quando nós decidimos servir a Deus, nós decidimos viver para praticar a justiça, para assim sermos felizes, pois é isso que o Senhor deixou escrito. Então dificilmente seremos perseguidos se fizermos tudo que é correto. Mas se mesmo assim nós formos perseguidos, nós precisamos entender que tudo tem um propósito, que Deus muitas vezes ele permite que passemos por coisas que não conseguimos entender para que nós nos fortifiquemos, para que no futuro nós sirvamos de testemunho do amor de Jesus. Obrigada, Deus, porque o Senhor cuida de nós a cada dia e a cada instante. Senhor, prepara-nos para responder corretamente cada pessoa, Deus, que chega diante de nós, que sejamos mansas e humildes, Deus, e que façamos, Senhor, somente o bem para aqueles que nos cercam. É isso que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.